Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Carol. A minha conexão está um pouco diferente aqui, não sei o que eu fiz, talvez mexi alguma parte do filtro aqui, mas tudo bem. Deve ser alguma questão do filtro. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Uma alegria contar com você também. Enquanto isso, vou fixar o comentário. Antes que a nossa querida Babi chegue aqui, fala para eu fixar o comentário. Aqui eu comento. Peraí, isso aqui. Pronto, comentário fixado. Eu acho que eu ativei algum filtro aqui que eu não prestei atenção, mas tudo bem. Boa noite, Eudenice, seja bem-vinda, porque a letra está um pouco embaçada aqui. Eu vou entrar aqui pelo meu perfil particular, assim eu consigo acompanhar os comentários melhor do que por aqui, né? Vamos lá, fica mais fácil assim, né? Pronto. Tá um pouco, tô vendo que o filtro tá um pouco diferente, mas tudo bem. Obrigado, Denise, obrigado a você. Deixa eu mandar um aviãozinho pro pessoal que sempre pede pra gente, né? Pra gente estar fazendo um encaminhamento para eles, que normalmente eles pedem para a gente, né? Então, estamos aqui numa quarta-feira, nos aproximando do final de semana. Final de semana nós temos bastante atividade. Estamos aí com amanhã, pelo Encontro Espírita, a Flavinha vai estar recebendo o Uriel. Uriel é um trabalhador fantástico da doutrina espírita. Aqueles que não conhecem, eu aconselho a participarem dessa live com Uriel e vir aí. Boa noite, Carlos, boa noite, Natália, sejam bem-vindos. Então, recomendo amanhã aqueles que não conhecem o nosso querido Uriel, que é um divulgador fantástico da doutrina espírita, que venham para o Encontro Espírita amanhã às 8h15 para assistir essa live fantástica sobre uma mensagem do livro Coragem. A Flavinha vai estar recebendo o Uriel. E a Flavinha hoje terminou agora há pouco uma palestra espírita no GEAP Kardec, que é o grupo espírita Aprendizes do Evangelho aqui de Américo Brasilense. Ela estava nessa live. Boa noite, Maria da Conceição. Boa noite, Martiele. Seja bem-vinda. Estamos aqui, acho que de filtro, viu, gente? Eu falei que eu acho que eu ativei sem querer um filtro aqui. Eu estou vendo um pouco de dificuldade para a leitura aqui, então estou lendo mais pelo meu dom da ubiquidade. Aqueles que forem fazer lives, fica uma dica que uma nossa amiga passou para a gente, que dá para a gente ativar uma outra conta que você tenha no Instagram pelo computador. Então fica mais fácil para você acompanhar os comentários conforme as pessoas vão entrando. Então às vezes você tem aquele problema de ficar subindo ou descendo, né? Fica com medo de encerrar a live e o Instagram permite que você consiga acompanhar os comentários pela tela do computador ou do notebook. Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. E é uma opção, né? Uma opção para aqueles que estão fazendo as lives, para aqueles que estão entrando nesse mundo, né? Para que a gente possa ter um contato melhor dos comentários da nossa live. Bom, a mensagem de hoje é contando o Espiritismo. Boa noite. A mensagem de hoje é a mensagem que, na verdade, é a minha live de número 79 do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. E vejam que interessante. A nossa querida amiga Alessandra, do perfil Despertar Espírita, nós estávamos conversando pouco tempo atrás e ela estava querendo fazer um projeto de fazer algumas postagens de uns vídeos. E aí, conversa vai, conversa vem. Falei para ela que eu estava terminando praticamente, estou há poucos, um mês e meio, mais ou menos, no máximo, estou terminando das leituras do Minuto de Sabedoria, que eu dou o nome de Sabedoria dos Minutos. E aí, conversando com a Alessandra, a gente conversamos, eu queria fazer um projeto assim e tal. Por que você não vem para umas lives? Ela ficou um pouco assim apreensiva. Não, eu tenho um pouco de receio, prefiro fazer um vídeo gravado. Então tá, faz um vídeo gravado e você publica. E aí, conversando com ela, ela está fazendo 5 minutos de paz e luz. E é com base
no Minutos de Sabedoria. E a Alessandra, toda quarta-feira, e hoje é quarta-feira, ela fez a postagem agora há pouco de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. E aí a gente fala assim, nada por acaso? Não, nada por acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo acontece realmente. E vejam como é interessante, eu vou tomar a liberdade de ler a mensagem de número 3 do livro Minuto de Sabedoria, que a Alessandra fez a leitura e breve comentário. Diferentemente do que eu faço quando eu solto os áudios praticamente, né, do Minutos de Sabedoria, que eu só faço a leitura da mensagem, a Alessandra ela faz um comentário adicional, fazendo algumas reflexões curtas, mas no máximo 5 minutos. Então recomendo àqueles que quiserem se interessar por esse projeto dela também, vão lá no perfil dela. E olha a mensagem que ela leu hoje, depois vocês vão ver como tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos estar lendo daqui a pouco. Mensagem número 3 do livro Minuto de Sabedoria. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Bom, eu não lembrava exatamente que mensagem que a Alessandra ia estar fazendo a leitura hoje. E aqui a gente vai seguindo praticamente na sequência do livro Escalada de Luz. E aí, ontem já tinha feito a postagem, né, que seria a mensagem intitulada Causa e Efeito, da qual inclusive eu coloquei para vocês. Ela está publicada na íntegra. Aqueles que quiserem depois acompanhar, podem perfeitamente, né, seguir esse roteiro aqui. Então vamos ver o que o Jerônimo coloca para nós sobre causa e efeito. Vocês vão ver que tem tudo a ver com a mensagem número 3 do Minuto de Sabedoria. Nunca é demais relembrarmos ao querido leitor que tudo no universo obedece à lei de causa e efeito, de ação e reação, ou de fluxo e refluxo, tá? Tudo no universo, nós estamos falando de leis da física. A toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade em sentido contrário. Então, por exemplo, se eu dou um murro numa parede, eu vou ter uma reação proporcional. A parede não vai me dar um murro, mas a intensidade e a força que eu apliquei na parede, eu vou receber de volta na minha mão, na mesma proporção, na mesma intensidade. Então, essa é uma das leis de ação e reação. A lei de causa e efeito. Toda causa vai ter um efeito. E também a lei do fluxo e refluxo. O que vai, volta. Vamos lembrar das ondas do mar, né? As ondas vêm e elas vão fazendo aquele movimento repetidamente. Então isso tudo é cíclico. Por isso que é importante nós sermos o mais honesto possível em todas as esferas da nossa vida. Seja nos nossos relacionamentos profissionais, seja nos nossos relacionamentos afetivos, seja nos relacionamentos sociais, não importa. A honestidade, a sinceridade, ter o coração aberto, falar abertamente aquilo que você está pensando de um projeto, pensando de um relacionamento, pensando em relação a determinadas situações é fundamental. Porque se você não usa de honestidade, de bondade, de amor e caridade nas suas ações, você pode realmente ter problemas da lei de ação e reação, de fluxo e refluxo e a lei de causa e efeito. Aí ele vai colocar para nós uma situação bem interessante de um lavrador. Ontem ele estava falando da mãe dele que colhia café. Olha que bonita aquela história de ontem, né? Então ele fala assim: observemos um exemplo típico para o nosso melhor entendimento. Um lavrador seleciona sementes de milho, escolhe e prepara o solo onde deseja plantá-las. Desde que ele faça a opção plantando o milho,
A espiga pode ser raquítica ou graúda, mas será inevitavelmente milho. Ou seja, ele pode preparar o terreno da melhor forma possível, ou ele pode pura e simplesmente lançar as sementes no solo. E essas sementes elas vão produzir, de acordo com a qualidade da semente, de acordo com a qualidade do milho, por exemplo, se ele for mais raquítico, se ele for melhor, se ele for pior, ele pode produzir mais ou não. No entanto, o que acontece? Qualquer que seja o terreno, a qualidade da semente, o fruto do nosso plantio, da nossa semeadura, vai ser inevitavelmente milho. Boa noite, Nascimento, seja bem-vinda. Então, isso é fundamental, que a gente compreenda que por mais que a gente queira ter um resultado diferente, se nós não mudarmos o plantio, vamos ter o mesmo fruto. Se eu quiser colher tomates, eu tenho que plantar tomates. Se eu quiser colher melancias, eu vou plantar melancias. Não dá para plantar tomates esperando colher melancias. É uma realidade. Eu estava lembrando de uma situação muito peculiar também. Inclusive tem um vídeo no Amigos da Luz, acho que se não me engano, receita bem bolada ou alguma coisa assim. E a personagem, ela está fazendo um bolo. Está fazendo um bolo e ela faz aquele bolo. Boa noite, Linda Viegas, mãe da nossa querida Babi, seja bem-vinda. Então, a personagem está preparando um bolo. Ela prepara o bolo, lê a receita e o bolo sai errado. Ela vai de novo e usando a mesma receita e o bolo dando errado. Boa noite, Hélio, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Vamos pensar numa situação que nós estivéssemos fazendo um bolo. Para fazer um bolo, eu não sou especialista em culinária, mas tecnicamente a gente já sabe mais ou menos o que precisa, os ingredientes para fazer um bolo. A farinha, o ovo, o açúcar, por exemplo, e o elemento principal, o açúcar e o sal, né, de acordo com a intensidade ali que você for colocar, é o fermento. Então, por mais que eu coloque todos os ingredientes que a receita diz, e se eu não colocar o fermento, o que vai acontecer? Esse bolo não vai crescer. Boa noite, Rosângela, mãe do Vitor, seja bem-vinda. Então, aí eu vou repetir a receita. Repito a receita, faço a mesma coisa e não coloco fermento. Não vai crescer o bolo. Então, é fundamental que se eu quiser um resultado diferente, seja da minha receita, seja da minha semeadura, eu tenho que mudar os ingredientes. Então, por exemplo, se eu quero que o meu bolo cresça, eu tenho que ter o trabalho de colocar o fermento e esperar o tempo suficiente que a massa cresça para que ela possa, ser enfornada e sair um bolo delicioso, senão vai ficar um negócio estranho. E assim a nossa vida, e assim a nossa semeadura. De acordo com o que estamos semeando nessa vida, nós vamos colher na outra ou ainda nessa. Porque às vezes a gente fala, o que se planta aqui colhe numa outra vida. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes a gente colhe nessa mesma. E a lei de ação e reação está tão rápida, né? Está tão rápida, então às vezes a gente está colhendo agora coisa que a gente plantou 2, 3, 4 anos atrás. Vocês querem ver um exemplo muito simples dessa questão da lei de ação e reação? Quando a gente colhe na mesma encarnação, a gente não vai esperar uma outra encarnação, embora pode acontecer reflexos. Imaginemos que eu leve uma vida desregrada, tá? Não cuido da minha alimentação, não cuido da minha higiene mental, não cuido da minha atividade física. Eu como tudo que não presta, tudo quanto é porcariada que você fala por aí, né? Então não me preocupo com a minha alimentação, não me preocupo com o meu lazer, não me preocupo com as minhas horas de repouso e refazimento. Eu troco a noite pelo dia, vou fazendo um estrago na minha saúde física, mental e espiritual. Tá. Quando que vai ter o reflexo disso? Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Quando que vai ter o reflexo dessa minha atitude, desta encarnação? Nesta mesma. As pessoas que abusam, por exemplo, das bebidas alcoólicas, abusam dos vícios de toda forma, né, de toda a sorte, o que acaba acontecendo?
acaba tendo comprometimento. E nós temos um exemplo clássico do nosso querido André Luiz, que quando chegou no plano espiritual, foi chamado de suicida. E ele ficou incomodado. Como suicida? Eu não dei fim à minha vida? Como que pode me chamar de suicida? De forma alguma. Né? Aí foi explicado para ele que, na verdade, ele era um suicida indireto, por conta das vidas, da vida mal regrada que ele tinha, noitadas, com bebida, com cigarro, tudo mais. Com todo esse comportamento, né, que não era cauteloso, né, ele acabou comprometendo sua encarnação e partiu antes do seu tempo. E foi considerado um suicídio indireto, que ele chegou, salvo engano, 7 anos antes no plano espiritual. E por conta da sua vida, por conta da situação, ele passou aquele período todo nas umbralinas. Então, é um exemplo clássico. Mas não é só isso que acontece. Pode acontecer também, principalmente, o comprometimento do seu organismo físico, que, consequentemente, o nosso perispírito é uma espécie de cópia. Aí, quando você for reencarnar novamente, você vem com alguma deficiência em algum organismo seu, algum órgão do seu corpo físico. Então, às vezes, a pessoa já nasce com um problema de estômago, já nasce com um problema de fígado, porque abusou, às vezes, da bebida em outras encarnações. Então, o perispírito vem comprometido. Por quê? Por reações de vidas anteriores, quando vem para cá, e o perispírito é praticamente uma cópia, né? Tudo que você faz no seu corpo físico fica impregnado no perispírito. Então, quando é a situação da lei de causa e efeito. Então, cuidado com as nossas sementeiras. E as sementeiras que a gente fala não é somente física, as sementeiras mentais. Porque nós, muitas vezes, ingerimos muito lixo. Sabe, gente? Eu falo que a gente ingere lixo quando a gente fica ligado em notícias que só não fazem bem para a gente. Quando a gente fica ligado em situações que trazem só desgraças, que trazem situações que não agregam para nada para a gente. A gente tem que ser seletivo. Da mesma forma que eu vou ser seletivo no que eu vou comer, então vamos pensar, se eu tiver que fazer uma escolha, eu vou escolher um prato mais saudável para a minha alimentação, eu também tenho que escolher aquilo que eu coloco para dentro da minha mente. Eu tenho que colocar o filtro. Nós não estamos usando as máscaras hoje em dia? Vamos colocar máscara no nosso ouvido também. Não vamos deixar entrar qualquer coisa. Qualquer coisa que as pessoas vão falando, a gente vai aceitando ele como verdadeiro. Coloquemos o filtro, né? A máscara, né, nos nossos ouvidos, para a gente não ficar ouvindo tanta notícia ruim. E a gente não pode deixar que essas notícias tragam malefícios para nós. Então, é essa questão que ele está trazendo para nós, nessa questão da semeadura. E aí ele vai continuar dizendo: a terra, por mais que tenha cultura, por mais adubo que receba, não será capaz jamais de transformar o milho em tomate. Olha só, se nós semeamos então o milho, seja ele de qualidade boa, ou uma espiga raquítica que seja, como ele estava colocando, se ele e a terra, por melhor que ela seja, por melhor que seja aquela terra, de forma alguma ela vai conseguir transformar aquela semente de milho num tomate. Não tem jeito, não tem como, é da lei. Assim também ocorre no campo do destino, onde cada um representa o lavrador que planta todos os dias suas sementes. Olha só, o Jerônimo está nos comparando agora a um lavrador. Nós somos então lavradores. Cada um de nós estamos fazendo o nosso plantio. Estamos lançando as nossas sementes ao solo. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Parabéns pela palestra lá no GEAP Kardec. Como sempre, você saiu muito bem, viu? Parabéns mesmo. Então, estamos falando da lei de causa e efeito aqui do Jerônimo. Nós somos, então, o lavrador que está semeando.
E é o exemplo da parábola do semeador, né, que o semeador saiu a semear. Nós também somos semeadores. Nós temos que ser semeadores da boa nova, da boa palavra, da boa mensagem. Semearmos união, semearmos concórdia, semearmos o amor por todas as criaturas. Isso é fundamental. Que quando a gente começa a vibrar no outro estágio, a gente começa também a estar num outro nível de semeadura. Por exemplo, eu posso perfeitamente semear o quê? Mato, lixo, posso semear qualquer coisa. Mas eu posso e devo semear coisas boas, como uma fruta, um legume. E isso serve para alimentar corações, alimentar almas. Como é importante, então, cuidarmos da nossa semeadura, porque de acordo com nós vamos semear, nós vamos colher. Eu lembro que tinha um senhor aqui no centro, aqui em Araraquara, que o primeiro centro espírita que eu frequentei, Centro Espírita Batuíra, e ele falava assim, o seu Benedito. Ele falava muito simplesmente, ele era uma pessoa assim muito amorosa, ele falava assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então cuidemos das nossas sementes. Vamos ver o que semente nós estamos lançando ao solo. E aí ele vai dizendo então também assim, que ele falou, né? Que cada um de todos os dias lançamos ao solo as suas sementes. Ele vai dar alguns exemplos de sementes. Sementes, pensamentos, sementes, palavras. Olha só, nós podemos semear pensamentos pelos nossos pensamentos. Estamos vibrando por alguma pessoa que está necessitada. Estamos pensando o bem daquela criatura. E também sementes, palavras, que eu posso usar a minha palavra para agregar, para trazer boas reflexões, para trazer um bom ânimo às pessoas que estão às vezes desanimadas. E quantas pessoas não estão desanimadas? Quantas pessoas? Hoje mesmo eu tenho uma amiga nossa aqui que ela ligou para mim, ela queria falar comigo de um problema de um primo dela que está passando por uma situação difícil. E eu falei assim, você não teria como conversar com ele? Eu falei, olha, eu tenho muita amizade com ele, mas eu acho que eu ia entrar num campo muito particular da vida dele, eu não vou ter condição de estar. Aí eu fui falando algumas coisas para ela. Falei, olha, fala essas palavras para ele. Você, como prima dele, você vai ter condição de melhor trazer esse aconchego, essa situação que ele está precisando. Então, quando a gente é um instrumento da espiritualidade para levar uma boa palavra para uma pessoa que está passando por uma dificuldade, eu falei assim para ela, eu poderia até falar, mas aí eu ia ser indiscreto. Tipo, como que você está sabendo disso a respeito do que eu estou passando? E como, falei para ela, e como você, na condição de prima dele, já sabe isso tudo que ele está passando, é mais fácil. Né? Senão você fica como uma fofoqueira, eu fui levar para o Aloysio aquela situação, mas por que você foi levar para ele? Né? A gente tem que respeitar também a individualidade, a intimidade das pessoas. A gente não pode sair invadindo. Vamos supor, por mais que ela me pedisse para eu falar com ele, eu chegaria para ele e falar, fulano, a tua prima me ligou, falou para eu falar para você. Né? Não é assim, né? Se ele me procurasse, obviamente que eu daria a melhor palavra para ele. É uma pessoa que eu tenho uma consideração incrível, muito querido no meu coração, por sinal. Uma pessoa que tinha uma amizade muito grande com meu pai. Ele, até quando meu pai estava no hospital, várias vezes ele se revezava com a gente para poder ficar com meu pai durante alguns horários de troca de turno, lá entre eu e minha irmã, que ficávamos com meu pai. Então eu tenho um carinho, tenho uma gratidão enorme por ele, e realmente é um querido do meu coração. Mas eu falei para ela, eu não posso eu não tenho o direito de invadir a intimidade dele para falar, por mais que ele necessite. Mas eu posso falar para você tudo isso. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Então é importante, às vezes, a espiritualidade nos usa como instrumentos para a gente levar uma palavra para aquela pessoa que está necessitada. E aí, na verdade, ela chegou e falou, nossa, é verdade, Luiz, eu não havia pensado nisso. Por mais que ele te conheça, tudo mais, mas eu estaria invadindo a intimidade dele, a privacidade dele.
E não era um assunto nada assim, então é uma situação mais familiar mesmo, de problema familiar. E eu achei importante passar essa informação para vocês, porque às vezes a gente, na melhor das boas intenções, a gente quer agir. A gente vê uma pessoa numa determinada situação, a gente quer agir. Se estiver ao nosso alcance, sim, vamos fazer a nossa parte. Mas também a gente tem que respeitar o momento da pessoa, a individualidade dela, a intimidade dela. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. É fundamental isso. A gente tem que ter a caridade de respeitar o nosso irmão. Foi aí que eu fiz. Peguei e falei, passa essas informações. Você pode até falar que você estava falando comigo, conversando comigo de uma situação, e eu falo, olha, o Aloysio falou isso, mas fica uma coisa entre você e ele, fica mais direto, né? E aí ele vai dizer então, né? Sementes, atitudes. Sementes, atitudes. Ou seja, de ação, né? Não é uma semente parada. Você deixar uma semente dentro de um vidro, ela não vai germinar. Claro, se você colocar semente, às vezes, num algodão com água, né? Tem toda aquela situação que as crianças fazem costumeiramente, a semente do feijão, e é um experimento que normalmente as crianças na escola fazem isso para ver brotar o feijão, tudo mais. Isso acontece, dá. Mas a semente de atitude é aquela que a gente lança ao solo, a gente faz a nossa parte, a gente coloca o adubo, a gente cuida da terra, a gente molha a planta. Então isso é uma atitude, a gente tem que fazer. Não adianta só lançar a semente. Sementes, emoções. E como é importante nós expressarmos os nossos sentimentos. É muito importante. Boa noite, Livânia, seja bem-vinda. Nós, muitas vezes, não conseguimos ser autênticos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E a gente não tem que ficar escondendo os nossos sentimentos, a gente ficar escondendo as nossas ações. Boa noite, Vitor. A gente tem que ser o mais autêntico possível. Se você gosta de uma pessoa, fala, eu gosto de você. Se você é grato por uma pessoa, fala, eu sou muito grato por você. Se você tem admiração por uma pessoa, fala, eu tenho uma admiração enorme por você, porque você me incentiva, você me faz isso. A gente tem que começar, sabe, a abrir o nosso peito, ser autêntico, ser sincero, ser real, ser verdadeiro nas nossas emoções. Então, semente emoções é tudo de bom. Vamos lançar essa semente. Tá todo mundo quieto, o pessoal tá prestando atenção, tá dormindo que nem a Babi, né? A Babi não veio hoje, acho que ela já dormiu direto. Aí ele vai dizer assim para nós: desde o momento em que lançamos uma dessas sementes no solo das almas, a vida nos devolverá inevitavelmente o dobro. Boa noite, Rô, boa noite, Amaro Brito, sejam bem-vindos. Você estava doente, Livânia? Nossa, o que aconteceu? Depois eu falo com você. Espero que você esteja melhor agora. Então, desde que nós lançamos qualquer semente no solo das almas, a vida nos devolverá inevitavelmente o dobro. E vejam como... Boa noite, Marquinho, aproveitando a sua chegada aí. E vejam como que é interessante. Na parte das sementes, eu já comentei uma vez numa live, que nós podemos contar uma a uma quantas sementes existem dentro de uma única fruta. Dentro de uma única fruta eu consigo contar exatamente quantas sementes tem, certo? Isso é fácil. 1, 2, 3, 4, tá. Mas só Deus inevitavelmente saberá quantas sementes, ou seja, quantas frutas produzirá cada semente. Só Deus sabe quantas frutas produzirão de uma única semente. Então, a nossa semeadura, com certeza, se você faz um plantio, vai nascer 2 pelo menos. Então, cuidado com a nossa semeadura. Vamos plantar coisas boas, vamos plantar coisas alegres, festivas, de amor. Isso é fundamental. Ele vai dizer também: tenhamos, pois, a vigilância de não trabalharmos contra nós mesmos. Olha a recomendação dele. Cuidado
para não trabalharmos contra nós mesmos. Como pode alguém criar o inferno para os outros e esperar o paraíso de retorno? Não tem como, né? Você transforma a vida de uma pessoa num inferno. Você fica espizinhando a pessoa, você critica, você blasfema, você faz tudo. E aí você quer viver no céu. É proporcional ao que você está fazendo. Tentar lembrar um exemplo agora, mas não veio a referência. Mas de acordo com aquilo que a gente está fazendo, por exemplo, vamos pensar numa situação que você está numa piscina. Você está numa piscina e a pessoa também está ali. Aí se você fala, eu vou começar a fazer ondas aqui na piscina para atrapalhar a pessoa. Tá, você vai fazer a onda, só vai a onda na pessoa. Você está dentro da piscina, o que vai acontecer? Você vai ficar junto também. Você vai receber a mesma energia daquelas ondas que você está fazendo para a pessoa. Então isso é reflexivo, não tem como, né? Como pode alguém engendrar a traição e receber a fidelidade? Retifiquemos assim o falso conceito de céu e inferno, compreendendo que o mal só pode ser vencido com a força viva do bem, assim como a treva só se desfaz ao toque da luz. E é verdade, se nós estamos no maior da escuridão, uma simples chama acaba com a escuridão. Uma simples chama é suficiente para acabar a escuridão. Agora, se nós temos uma pequena vela acesa, uma pequena chama, e eu vou lá e apago essa vela, o que vai acontecer? Eu vou mergulhar na escuridão. Então é proporcional também. E aí ele continua dizendo assim: se você está sofrendo, não deixe o desespero arremessá-lo à porta falsa do suicídio ou do crime. Olha a recomendação, né? Se você está sofrendo, não deixe o desespero arremessá-lo à porta falsa do suicídio e do crime. A gente sabe que muitas pessoas estão partindo para o plano espiritual de uma forma desesperadora. Não só pela doença, mas também muitos partindo pelas vias do suicídio. E às vezes a pessoa está precisando falar com alguém, está passando por uma angústia, está passando por uma dor profunda, e ela não sabe mais como resolver. E infelizmente ela acaba dando fim à vida. E a gente quer deixar claro que por maior que sejam as dores, por maior que seja o sofrimento, dar fim à vida não é solução. Porque muitas vezes a pessoa quer dar fim à vida, não por simplesmente por dar fim à vida, mas porque ela tem necessidade, ela quer se livrar daquele sofrimento, sem saber que o sofrimento dela vai continuar depois. Então é importante, quando a pessoa está passando por uma dificuldade, está passando por uma dor, por uma depressão, por uma angústia muito forte, ela busque ajuda. Busque ajuda. Tem vários diversos instrumentos, vários diversos canais que as pessoas têm. Pronto-socorro espiritual virtual que está funcionando em algumas casas espíritas, tem. O CVV pelo 188 está lá 24 horas por dia com voluntários devidamente preparados, devidamente habilitados para te ouvir. Poxa, mas eu vou ligar para o CVV, vou achar que eu vou dar fim à vida, às vezes eu estou com uma dorzinha profunda, uma angústia. Liga para o CVV, não é só para isso. A pessoa que está lá não vai te julgar, não vai te recriminar, não vai falar que para com isso, ela vai te ouvir. Ela vai ter uma palavra amiga para te dar um suporte. E eu falo assim, gente, não é demérito nenhum. Não é demérito nenhum, tá? O Vitor está dizendo, é importante que nós não menosprezemos o sofrimento de ninguém também. É verdade, Vitor. Você não sabe a dor do outro. Você não consegue avaliar, você não consegue julgar. Ah, eu sei que você está passando. Não sabe nada. Não sabe. Não sabe mesmo. É a mesma questão muito clara que eu sempre coloco, né? Duas pessoas levaram um pisão do pé da mesma pessoa. Então o peso é o mesmo, a intensidade e tudo mais. O que acontece? Ah, então, ele sabe exatamente que doeu, mas mesmo que a mesma pessoa pisou no pé de duas pessoas diferentes, cada uma delas vai sentir de forma diferente.
vai reagir de uma forma diferente. Então, uma coisa material simples dessa que eu dei, cada pessoa vai sentir, vai reagir de uma forma diversa. Então, imagina as dores morais. Falar para o outro, eu sei que você está sentindo, é muita falta de caridade, né? Eu compreendo a tua dor, meu irmão, isso você pode falar. Compreender, a gente até pode compreender, mas eu sei exatamente o que você está sentindo, por mais que você tenha passado por uma situação semelhante. Não é assim. E quando alguém vem te procurar, fica um conselho muito importante também. A pessoa vem te procurar e por mais que você já tenha passado por uma situação semelhante, não igual, compete a você ter a caridade de ouvi-la. E não vir com receita pronta, como eu falo. Não vir com a receita pronta, faz isso que comigo funciona desse jeito. Você até pode dar um conselho, mas deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa expressar o seu sentimento. O Vitor está dizendo, são tempos difíceis que passamos, todos estamos passando por algo. Vitor, sem sombra de dúvida. Eu fiz uma live com o Augusto, lá do A Espírita, né, da casa, deixa eu lembrar o nome da casa, a Casa do Caminho de Patrocínio, e a gente estava conversando e nós falamos assim, quem nunca nesse momento de pandemia? Eu passei por uma fase, estava comentando até hoje com um amigo, logo no começo da pandemia do ano passado, março do ano passado, se não me engano, dia 17 de março, quando começou a pandemia, veio aquela situação e eu, né, por questões de problemas emocionais que estava vivenciando aqui em casa, desenvolvi a herpes zoster. E aí, o que você pensa? Você faz uma conjectura. Pô, tô com herpes zoster, significa que minha imunidade está baixa, chegou o vírus, falei, pronto, acabou, né? Foi embora. Entrei em pânico, entrei em desespero. Achei que ia morrer o ano passado. E aí a gente estava até comentando com esse amigo meu, mal sabíamos nós que o ano passado, entre aspas, né, não foi nada perto do que a gente está vivendo esse ano. Então a gente tem que saber que cada um de nós passa por dificuldade. E aí você passa por um período, que nem, por exemplo, estava conversando com esse amigo hoje. Esses 2 meses, principalmente aqui em Araraquara, que teve o lockdown e tudo mais, que a gente ficou numa situação difícil, o que aconteceu? Eu falei para ele, esse foi o meu pior período aqui de emocional. Pior, não, até que do ano passado, foi fase diferente. Então, vira e mexe, nós estamos entrando nesse altos e baixos. E é importante que a gente tome consciência disso, que a gente não é melhor nem pior que ninguém, que nem diz a Babi, né? Ninguém que é melhor nem pior que ninguém, a gente está tudo no mesmo barco. A única vantagem, a única beleza nisso é que a gente sabe que quem é o comandante desse barco, que é Jesus. Então isso nos dá uma tranquilidade incrível, porque a gente fecha os olhos e deixa ele conduzir o barco. E deixa eu ver aqui que o Vitor, a Flavinha tinha colocado uma coisa aqui também. O Vitor está falando, muito preciso ser ouvidos para pôr para fora. É verdade, né? Não adianta você vir ali, a pessoa vir e você já querer dar receita pronta, dar receita para ela. Faz isso que funciona. É aqui que a Flavinha está falando exatamente, igual ao centro buscando tratamento espiritual e sair com uma pilha de livros. Não é assim. Eu já falei várias vezes que as casas espíritas assim, tem um departamento não de assistência espiritual, acolhimento espiritual. Sabe que acolher? É acolher de braços abertos. Chega uma pessoa ali que está ali, você não sabe quem ela é, ou mesmo que ela está indo 3, 4 vezes na tua casa espírita. Boa noite, seja bem-vindo. O que você faz? Está aqui uma mensagem para você. Normalmente você faz isso, dá uma mensagem, a pessoa vai lá, sente essa palavra, toma um passe e vai embora. Mas às vezes ela está precisando falar. E outra coisa, o atendimento fraterno das casas espíritas, ele tem que ter pessoas capacitadas para ter humildade de ouvir, deixar a pessoa falar, gente. Deixa a pessoa falar. Depois que ela falou tudo, expressou tudo aquilo que ela pôs para fora, ela vai sair muito mais aliviada. Vocês querem ver um exemplo que acontece com muita frequência? Quando a pessoa está com um determinado problema de saúde, tá? Aí ela vai ao médico, procura um médico,
passa pela consulta e depende, obviamente, do médico, e a gente espera que os médicos tenham essa empatia, né? De se colocar no lugar daquele paciente que está chegando, e a Rô, que está aí terminando a medicina esse ano, fica esse conselho para ela e para todos aqueles que têm a atribuição de desenvolver a medicina. A pessoa chega no consultório, ela pega e fala, ela expõe o problema, o médico examina, tudo mais, e aí ele pega e vai passar uma receita de um medicamento para ela. E se for um médico que tem essa percepção de acolher, de ouvir com todo carinho, com todo respeito, aquela pessoa que chega ao consultório, quando ela sai do consultório, ela já sai 90% melhor. Mas o médico deu a receita, o médico a examinou, mas ela não comprou o remédio, não tomou o remédio ainda. Sim, mas ela colocou para fora o grande problema que estava atormentando ela. E muitas vezes as pessoas procuram ajuda médica, e infelizmente a medicina também, como várias profissões, não só a medicina, eu falo também o direito também segue esse rumo, existe a especialidade em várias áreas. Então, às vezes, uma pessoa chega com uma dor na ponta do dedo e, de repente, você vai procurar um ortopedista especialista em mão. Ele vai te examinar, tudo mais, tal. Mas, às vezes, o problema que a pessoa está tendo aqui na mão não é exatamente físico. É o que acontece. Ela talvez está passando por uma tensão emocional muito grande, ela acaba, às vezes, tensionando e acaba dando pinçamento, indo até consequentemente, no problema no dedo, por exemplo. Estou fazendo linhas gerais, tá? Não sou especialista na área médica para falar nada disso. E aí, na verdade, o que acontece? Se você, como médico, não olha o paciente como um todo, não só na pontinha do dedo dele, você não vai identificar que ele está com outro problema, um problema emocional, que ele está deixando ele numa situação assim difícil. O Vitor está dizendo que já foi diagnosticado errado, porque o médico não quis ouvir 2 minutos de relato de histórico. Trocando de médico, ele me ouviu por 2 minutos e matou a charada. Só 2 minutos, não importa, mas pelo menos te ouviu, né, Vitor? Pelo menos te ouviu. E tem até essa situação é muito importante, porque quando você olha o doente, né, você não tem que olhar a doença, você tem que olhar o doente e prestar atenção no relato que ele está te trazendo. Porque muitas vezes na fala dele, ele vai estar demonstrando onde está a causa daquele problema lá. Às vezes a pessoa precisa muito mais de uma terapia, muito mais de um tratamento terapêutico, né? Do que praticamente do medicamento. Ele está precisando mais se abrir, colocar para fora. Então é importante que a gente tenha olhos de ver, né? E ouvidos de ouvir. Perceber quando é o caso, né? Vamos ver o que a Rô falou. Ai, que bom, Rô. Isso é algo que felizmente agora temos matérias de humanidades médicas que abordam exatamente isso. Que legal. Fico feliz, viu, Rô? Fico feliz de saber isso. E a gente tem que sempre pensar, quando alguém vem reclamar de uma dor, e normalmente, claro, né, a pessoa vai no médico porque está reclamando de alguma coisa. E aí que a gente consiga, né, ter esse olhos de ver. A Rô está dizendo, pena que muitos alunos não valorizam os ensinamentos e não usam muitas vezes na prática. Ô Rô, lembra de uma situação, como que era antigamente a área médica? A área médica era o clínico geral. E o Dr. Bezerra de Menezes é o exemplo máximo, né? Aquele médico que dispensa comentários, né? Aquele médico que atendia a domicílio, muitas vezes, né? O que a Cris está dizendo? Na maioria das vezes as pessoas não sabem ouvir o próximo, já cortam a fala colocando suas experiências e assim nos calamos novamente. É verdade, Cris. É verdade mesmo. Infelizmente, é da nossa natureza. A pessoa vem te procurar e você já quer dar receita para ela. Faz isso que resolve. Às vezes até para se livrar da pessoa. Infelizmente, é assim que acontece. A Rô está dizendo, escuta ativa é essencial. O primeiro momento é aliviar o sofrimento. Nossa, Rô, que fantástico. Estou ficando cada vez mais feliz. Já era feliz pela tua formatura. Agora, vendo essa sua linha de trabalho, fico mais feliz ainda. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Boa noite, Ana Lúcia, que esteve lá com a nossa
querida Flavinha, na palestra agora há pouco. Prazer tê-las aqui com a gente. Então, quando a gente conseguir desenvolver esse lado, isso veja só, não estamos só falando do médico em si, mas também de qualquer pessoa, e não precisa, eu não trabalho no centro espírita, não faço atendimento fraterno, não importa se você não faz atendimento fraterno, qualquer um de nós somos instrumentos da espiritualidade para ouvir alguém que está precisando, viu? Isso é importante, que a casa espírita, principalmente, traga para nós, né, para nós frequentadores, essa possibilidade de nos acolher quando a gente chega. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. A Priscila é uma querida amiga aqui de Araraquara, que tem um projeto maravilhoso na TV Cultura Paulista, e faz o programa Esferas da Vida, recebendo convidados fantásticos no seu programa. Bem-vinda, Priscila, seja bem-vinda. E vamos lá continuar que o Jerônimo está dizendo para nós, senão a gente perde o fio da meada, né? Ele diz assim também para a gente. Se vocês... não, já falei isso. Modifique tão somente a natureza do seu plantio. Disse-nos Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, ele recomenda como projeto final modificarmos o quê? Modificarmos a natureza do nosso plantio. Vamos procurar plantar coisas boas. A Flavinha está aqui, viu, Ana Lúcia? Está aqui como amiga espírita, viu? É o perfil dela. Aí, ó, já apareceu a Flavinha, Ana Lúcia. Ana Lúcia é uma querida amiga aqui de Américo Brasiliense, terra da capital do... Como que é? Cidade Doçura, é verdade. Estava lembrando qual que era. E a Flavinha esteve agora há pouco no Centro Espírita, Grupo Espírita Aprendiz do Evangelho, e fazendo uma palestra lá. Olha só que felicidade que a gente está tendo agora, né? De ter essa possibilidade de estarmos falando nos mais diversos lugares do nosso Brasil. Mas isso não é para deixar a gente importante, não. Sempre falo, quando aumenta os nossos poderes, aumentam as responsabilidades, viu? As nossas responsabilidades aumentam proporcional aos nossos poderes. Ou seja, quanto mais a gente vai falando, mais a gente se compromete. Porque aquilo que a gente falou, a gente tem que ser o primeiro a dar o exemplo, né? E, Ana Lúcia, nós temos também a Martiele e a Natália, que está aqui também chegando, que você pode no futuro também convidá-las para participar. Nossa querida Babi não está aqui hoje, mas também são amigas queridas do coração que têm bastante conteúdo para estar desenvolvendo, fazendo palestras assim. Somos Espírita, que é a Natália, tá? E Pensamento Espírita, que é a Martiele, e Ser Espírita, que é a Babi, que não está aqui, que deve estar num outro compromisso, acredito eu. Mas fica a dica, se você precisar de mais indicação, a gente vai indicando. A gente quer ver, sabe o quê? Trazer várias pessoas de vários lugares do Brasil para vir fazer palestra para cá. E aí a gente vai fazendo essa troca. A Neuza já foi fazer, a Neuza, o Ariovaldo, o Léo já foram fazer palestra lá no centro da Martiele, lá em Dores de Campos. Eu também já fui. Então a gente vai fazendo essa troca, que é muito gratificante. Antigamente a gente ficava só com os nossos palestrantes daqui. Agora, com essa possibilidade, a gente amplia horizontes, e que é muito bom, né? A gente fica muito feliz, porque é uma alegria muito grande. Tem a nossa Livane, ó, que pode estar indicando a Laura Lins, que é sua filha, lá de Aracaju, tá? Olha só, tem bastante gente. Esse povo, Ana, tem gente, você vai perder a lista aí. Se você começar a pegar, você já vai ter todo mundo aí até o fim do ano. Você acaba nem me chamando mais, que está aqui do lado. Mas é legal, eu fico muito feliz mesmo. Eu gosto de fazer essa indicação, eu gosto de fazer esses convites, deixando o pessoal poder estar desenvolvendo, principalmente vai fazendo um trabalho de divulgação, e que é muito bom. A gente fica feliz, sim. Quanto mais trabalhadores para levar a boa nova, é muito bom, né? É muito gratificante. E aí tem os perfis que depois você pode estar acompanhando, tá?
ao Somos Espírita da nossa querida Natália, que o Carlos vai estar aí na sexta-feira às 9 da manhã fazendo uma outra... sou ouro da casa. Sou nem prata da casa, já virei ouro, não. Menos. Saudades de fazer palestra presencialmente, ó. Isso eu te falo, viu? Nossa, que maravilha, né? Que saudades mesmo de estar presencialmente. Aí o pessoal a gente já está combinando o seguinte, ó. Todo mundo que está fazendo palestra virtual vai ter um compromisso depois de fazer palestra presencial nas casas espíritas. Se vira nos 30, vai rodar esse Brasil todo. Te vira. Fez palestra virtual, vai ter o compromisso de fazer presencial quando acabar, quando passar esse momento. A Martiele está aí pelo pensamento espírita, viu, Ana? Dizendo que ela está entrando pelo perfil porque ela não estava conseguindo falar pelo perfil dela. A Martiele é do pensamento espírita também. Se precisar de indicação, se eu já não indiquei, eu indico novamente, tá bom? Então tem bastante gente. Queridos amigos do meu coração, então estamos aqui finalizando essa mensagem e amanhã, na quinta-feira, nós vamos trazer a mensagem chamada A Maior Luta. Tá? A maior luta, na verdade, que o Jerônimo vai falar. Qual que é para nós a nossa maior luta? E na sexta-feira, que vai estar conosco, a nossa querida Babi, do Ser Espírita, trazendo a reflexão da mensagem, o que são as lágrimas. Tá certo? E na outra sexta-feira, a Flavinha, amiga espírita, vai estar aqui com a gente também, falando sobre definições. Tá? Já dei spoiler. É spoiler do bem, a gente pode dar, né? Então agora eu vou convidar então a todos para que eles se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, para que a gente possa... Boa noite, Monique, seja bem-vinda, você chegou para a prece. Ana Monique também é uma outra querida do coração, excelente palestrante, tá? Que você pode certamente convidá-la. Se eu já não te passei o contato, você me peça que eu te passe o contato da Monique também para a Monique fazer palestra aí no Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Américo Brasilense, tá bom? Então agora, aqueles se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, entrar em sintonia com a espiritualidade para que a gente possa receber as nossas melhores energias. Ah, Monique está marcada para o dia 25 de agosto? Legal, que bom. Fico feliz em saber. Então, queridos amigos, vamos neste momento fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, mentalizarmos junto a nós a doce presença do Mestre Jesus. E vamos dirigir ao nosso Mestre as nossas vibrações de paz, de luz, de harmonia, rogando a Ele que possa derramar suas bênçãos sobre cada um de nós aqui presentes, ou aqueles que vão chegar depois. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo dom da vida, pela oportunidade desta encarnação, desse singelo trabalho que estamos realizando, agradecendo ao nosso querido Jerônimo Mendonça, que gentilmente nos cedeu os textos deste belo livro para as nossas reflexões da noite. Pedimos ao Divino Mestre que possa abençoar a cada um de nós, os nossos lares, nossos entes queridos, levar os nossos pensamentos, nossas vibrações, aquelas pessoas que nos pediram prece ao longo do dia, aqueles que estão passando por tormentos, por dificuldades, os doentes, irmãos outros que partiram para o plano espiritual. Ampara, Senhor, cada um desses corações. Socorre aqueles que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, atendentes, que estão constantemente colocando
o seu trabalho, amparando tantos corações necessitados. Rogamos, Senhor, pelos desamparados da sorte, pelos andarilhos, pelos irmãos presidiários, pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos e pelos irmãos que estão perdidos nos vícios e nas drogas. Ampara esses corações, Senhor. Ampara também todos os nossos governantes. Ampara o nosso planeta. Dá-nos, Senhor, uma luz que possa abrasar todas as dores e dificuldades. Ampara cada coração querido que está desenvolvendo sofrimentos, dores, angústias, depressões de toda sorte. Auxilia-nos também, Senhor, a sermos um instrumento da sua paz, da sua harmonia, da sua luz. Rogamos também a equipe médica espiritual do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas que colocamos neste momento, que elas possam receber o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador segundo as nossas necessidades mais íntimas. Agradecidos que somos, pois, pela oportunidade desta reunião, agradecidos por cada um de vocês que esteve aqui conosco, que vai estar depois, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. A Natália falou que tem que sair. A Monique e a Laura estavam na live hoje. A Cléria chegou. Eu espero que tenha chegado pela prece. Mas a live está salva. Depois venha mais cedo se você quiser acompanhar a gente com a gente, tá? Sempre às 22 horas. E que a gente possa estar nessa sintonia de paz e de harmonia. Agradeço, como sempre, a cada um de vocês que esteve aqui com a gente. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Tenhamos uma noite de paz, de luz, e que nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.